Pessoal, sejam bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Energia Atual e nós estamos aqui com um grande convidado, o projetista Yuri da Eletrolift, que vem contar para a gente hoje um pouquinho mais sobre projetos, sobre para-raios, dificuldades, vantagens, trocar uma ideia realmente, né, sobre sistemas de proteção de descargas atmosféricas. Yuri, seja bem-vindo, então pode se apresentar, quem você é, a sua empresa. Obrigado, Ricardo, muito obrigado, é uma honra realmente estar aqui, né? Agradeço por esse convite, realmente, de nós estarmos aqui, né, para divulgar o nosso trabalho, mostrar um pouco de quem nós somos, né? Então, me chamo Yuri Moreira Andrion, eu sou de Foz do Iguaçu. Na verdade, eu nasci aqui em Curitiba, né, mas só nasci, mas a vida toda lá em Foz mesmo. Certo. Formado lá tudo, e fiz faculdade lá também. Eu fiz faculdade na UniOeste, né, a estadual lá do Oeste do Paraná, certo? Eu me formei em 2015. Então, final de 2015 ali, formei e desde então já comecei a atuar no mercado, né? Entrei em uma empresa de engenharia lá de Foz mesmo. Uhum. E em 2019 eu tive essa felicidade de abrir a Eletrolift, né? Então, desde então a gente está no mercado aí, atuando em vários segmentos da. E o que vocês fazem na Eletrolift lá em Foz? A gente está com uma área grande ali de atuação, né? A gente faz desde de projetos elétricos, em geral, a gente atua hoje na área de BIM também, então projetos em 3D, tudo que é muito legal. A gente começou esse ano a fazer projetos mais especializados. As ali, construtoras né? Têm pedido esses projetos para compatibilização de outros projetos, né? Em termos de compatibilização, não há nem comparação ali do que usar o CAD ou alguma outra ferramenta ali similar. Então, a gente está mergulhando realmente nessa ferramenta BIM, que é maravilhosa ali. Sim. Em termos de lista de materiais, tudo isso facilita um monte ali projetos, além da visualização em si, né? Que a gente consegue ver o 3D ali de uma maneira maravilhosa. Além disso, fotovoltaico. Então, a Lift hoje, ela já atuou ali de forma direta em mais de 800 sistemas fotovoltaicos. Nossa, né? olha só. Porque a gente eu falei Lift, mas é Eletrolift, né? Que Lift era o nome antigo, né? A gente fez essa atualização. Então, a nossa empresa, ela desde o começo ali, ela já atua auxiliando outras empresas também na parte de engenharia. Então, fazendo a parte de engenharia para instalação de fotovoltaicos. Então, tem várias empresas em Foz ali que instalaram fotovoltaico e nós fizemos a parte de Vocês que fazem a parte projetos, execuções, acompanhamentos, tudo, fiscalização. Cabe até um outro podcast, né, para a gente falar só sobre a parte de energia solar, baterias, BESS, né, que é a parte de storage em baterias de lítio. Exatamente. Mas hoje o nosso negócio é mais voltado à parte de proteção de descargas atmosféricas, né? Me conta uma coisa, Yuri, como é que estão aí os projetos que você tem feito? Você atende construtoras, agronegócio? Quem são teus principais clientes? Os nossos principais clientes são prédios residenciais, por enquanto. A gente já tivemos alguns contatos com construtoras, mas por enquanto são contatos através de prédios residenciais mesmos e comerciais também ali, atuando nesse serviço tanto da parte de execução do zero, né, projetando o para-raio em si, quanto de laudos, manutenções, o próprio PDI, né, que a gente já teve a felicidade de instalar lá em Foz. Então, a gente está nessa grande atuação ali e com certeza a gente está nesse grande crescimento também da nossa empresa em Foz. Que legal, que bacana. E Foz do Iguaçu tem prédios altos, tem muitos prédios. Como é que é Foz do Iguaçu? Conta um pouco pra gente o cenário lá de Foz e região. Existem prédios altos, né? Não igual Curitiba, né? Obviamente, mas tem sim alguns prédios e está em grande crescimento a nossa cidade, né? Então, a gente encontra prédios ali de 30 andares ali tranquilamente, mas muitas vezes a gente conta prédios mais espalhados, assim, em Foz, tudo. No grande centro ali tem prédios mais juntos ali, mas muitas vezes ela é uma região um pouco mais espalhada, assim, que a gente legal. Tem, mas com certeza tem bastante prédios de médio porte, assim, realmente a gente encontra bastante. Legal, bacana. Uma outra pergunta, os ouvintes sempre nos perguntam, o que é necessário ter SPDA, o para-raio? Então, você vai construir uma casa, é necessário ter para-raio? Vai construir um prédio, é necessário ter um para-raio? Um prédio alto, um prédio baixo, um prédio de 2 andares. Eu já vi algumas até aberrações de projetistas dispensando o uso de para-raio em prédios de 8 andares. Né? Eu não consigo conceber alguma coisa desse tipo, mas no teu ponto de vista, como projetista, aonde que vai para-raio? Do meu ponto de vista, primeiramente, a gente tem que começar com o gerenciamento de risco, né? Que é o pilar ali, que é a base que a gente faz para avaliar o local, né?
Então a gente faz esse gerenciamento de risco que a gente avalia diversos fatores ali necessários para ver se realmente aquele local ali precisa de para-raio ou não. Que fatores são esses que o gerenciamento de risco ali coloca? Como quantidade de pessoas, o local que está instalado esse prédio, né? Por exemplo, se é um local que ao redor já tem outros prédios instalados de uma maior altura ou menor altura, funcionamento, tipo de funcionamento, quantidade de pessoas. Então são diversos, o próprio solo também, o tipo de piso. Então são diversos fatores ali, o tipo de entrada de energia, horário de funcionamento. Então, analisando todos esses fatores que tem mais aí, né, a gente consegue avaliar qual que é o nível de proteção, se vai ter ou não para-raio, e qual que vai ser o nível de proteção, que varia de 1 a 4 ali, né, ou de 4 a 1. Mas assim, em Foz do, na minha cidade, em Foz do Iguaçu, a gente consegue verificar que em termos de proteção, pelo local ser um local com um nível de descargas atmosféricas anuais muito altos, é muito difícil ali um prédio ali acima de 3, 4 andares ali. Não dispensar o uso de para-raio. Na verdade, eu nunca peguei nenhum caso desse assim. Não, né? O problema é que eu já peguei também, né? Mas além disso tudo, me vem à cabeça aqui alguns fatores como perda cultural também. Então, você está um museu, por exemplo, ou um lugar que tem obras de artes, por exemplo, alguma coisa que tem um patrimônio cultural. Exatamente. E também patrimônio financeiro, né? Então, Com assim, certeza. as pessoas esquecem de mencionar no gerenciamento de risco quanto vale o prédio. Sim, quantos exatamente. reais custa aquela construção. A quantidade de pessoas que vai ter, Sim. que é o nível de pânico, né, que a gente pode colocar. Ontem até, por uma nível de coincidência... incêndio, né? Nível de incêndio, a carga né? de incêndio, tudo. Então... Até a gente viu, né, aqueles prédios em Hong Kong agora, né, que incendiaram, né, um nível Sim. de incêndio extremamente alto, né? Uma coisa que no Brasil não aconteceria. A gente tem normas para essa questão de andaimes e coberturas e tudo, mas você vê que, por exemplo, se caísse um raio lá, poderia ter dado incêndio da mesma forma. Sim. Então você vê a quantidade de riscos, né, que Exatamente. são colocados, e o cálculo do gerenciamento de risco, ele visa oferir qual é o grau, o nível de proteção, nível 1, 2, 3 e 4. O nível 1 de proteção, me corrija se estiver errado, mas é o mais apertado de todos, Isso. é o mais chato de Mais todos, robusto o mais ali, né? robusto, né? Sim. E nível 4, nível 4, o que poderia ser projetado para um nível 4 de proteção? Será que tem alguma aplicação mediante os dias de hoje? O nível 4 de proteção eu vejo que é um nível um pouco mais, menos robusto ali, não que seja menos eficiente ou não, mas para aquela aplicação ele vai ser suficiente ali para garantir aquela proteção para o local. Em termos de proteção, pode ser aplicado ali em locais ali com uma menor altura, né? Talvez uma quantidade menor de pessoas circulando ali, realmente o local ali não ter um custo financeiro ali tão alto, caso tenha alguma descarga atmosférica caindo. Talvez locais comerciais ali, locais com uma baixa, que tem prédios já ao seu redor ali que são mais altos. Bem mais altos, né, que poderiam então, oferecer uma certa cobertura. Exatamente. Enfim, claro. Então são locais ali que podem... O problema todo 4. é a questão da assertividade, né? Exatamente. Um nível 4, ele tem uma assertividade de captar o raio, de conduzir o raio para a Terra muito menor Sim. do que um nível 1 de proteção. Se comprar uma malha, por exemplo, 20 por 20 metros, ou uma malha 5 por 5 metros, que seria uma comparação do nível 4 com o nível 1 de proteção em cima de um telhado, isso muda bastante a possibilidade de um raio atingir algum elemento da estrutura. Então, assim, em alguns projetos que nós conduzimos, a gente avalia com muita cautela o nível 4. Com certeza. Principalmente, assim, eu estou em Curitiba, você está em Foz, mas acho que as regiões são muito semelhantes, a quantidade de descargas aí que tem acontecido são interessantes. E até foi muito bacana que, depois eu vou referenciar nas legendas aqui o link do Fantástico, que teve uma matéria, agora nesse final de semana que passou, muito bacana, mostrando a questão do granizo. Né, que está vindo umas bolas de granizo de quase 100 gramas, fora né, do normal. Fora do normal. E eu achei interessante que o pesquisador colocou aquilo que também está aliado à nuvem cumulonimbus e que essa nuvem também traz os raios. Então ele fez uma estatística de correlação em relação a quanto você tem os raios, você consegue aferir isso, existem programas até nos próprios celular que conferem isso, e a quantidade de granizo. Então, você teria condições de saber que uma tempestade está vindo, avisar a população. Tem um programinha, um aplicativo muito legal para o celular, não sei se já chegou a utilizar, que é o WeatherBug. Esse é um aplicativo do celular, a qual você consegue ver
aqui a quantidade de relâmpagos no mapa, né? Então ele carrega um mapa e mostra a quantidade de relâmpagos que está acontecendo. Nesse momento está acontecendo uma tempestade ali perto de Palmas, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu. Tá caindo o tempo lá agora, né? Ou seja, ele mostra aqui em tempo real, né? Na tela do celular, os raios. E é um aplicativo gratuito, o WeatherBug. Eu vou deixar depois também o indicador ali na legenda, mas é muito legal porque ele se conecta direto nos satélites e te mostra a quantidade de tempestades, a quantidade de raios em tempo real. Todo mundo devia ter um negócio desses para acreditar que os raios existem, né? E é muito interessante, né? A gente entender e ver essas ferramentas que auxiliam a gente a entender que, realmente cai bastante raio. Que se pegar o próprio CIMEPAR, né? Que disponibiliza relatórios ali, depois de cada tempestade ali que cai, eles fazem os relatórios ali de como foi aquela tempestade, né? Quantos raios caíram naquele período. Por exemplo, se a gente pegar agora uma última tempestade que teve, acho que foi em setembro desse ano. Num período de 36 horas, caíram 28 mil raios. Nossa, tudo isso? No nosso estado. É muita coisa, né? Então, para quem realmente não acredita que caem raios, realmente caem muito raios. Caem uma quantidade grande. Eu achei interessante, né? O pesquisador também estava falando sobre isso, e vários também falam sobre isso, e eu também referencio, que é justamente essa questão das alterações climáticas. Até foi tratado esse assunto bastante extensamente na COP30 e em todos os outros fóruns, e é muito, eu vou dizer assim, negligência ou negacionismo dizer que não tem tempestades acontecendo, que não existe raio. Veja, isso existe e está cada vez mais evidente. Toda semana a gente vê nos noticiários tempestade de granizo, raio, enchente, gente desabrigada. O que é isso? Alteração climática. Isso tem a ver com os raios. E tem também a ver com o granizo, tem a ver com as tempestades. E a nossa função como engenheiros projetistas é projetar um sistema que faça a cobertura com uma proteção, com segurança e que faça, né, as pessoas se sentirem mais seguras também. Com certeza. Acho que mais do que as pessoas também têm que ter a certa inteligência de buscar abrigo. E também, se o cara é de uma indústria, de ter o para-raio na indústria. Se ele é síndico do prédio, de ter um bom para-raio no prédio. Quer dizer, é um negacionismo dizer que isso não vai acontecer. Sim. Né? Até tem uma estatística muito engraçada, né? Assim, morre no Brasil quase 200 pessoas por ano. A gente tem 200 milhões de habitantes, então 1 para cada 1 milhão. Então, é uma chance de 1 em 1 milhão no raio cair na sua cabeça e matar. Algum raio já caiu na sua cabeça, Yuri? Graças a Deus. Não, porque você está aqui, né? Ótimo também, né? Menos mal, né? Mas é 1 em 1 milhão. Mas loteria, você já viu o pessoal que ganha na Mega Sena, não escuta isso o tempo todo? Lá é 1 sobre 64 milhões. Então, você vê que, na prática, se fizer um cálculo muito simples, é 64 vezes mais provável que o raio caia na sua cabeça que se cair na Mega Sena. Não é que você não deva jogar na Mega Sena mais, fazer a sua fezinha, mas é melhor instalar um para-raio direito, né? Porque é muito mais difícil, 64 vezes mais difícil ganhar na Mega Sena do que o raio atingir o teu estabelecimento. Então, assim, com essas alterações climáticas, tirando a brincadeira e voltando realmente ao tema do nosso podcast, é uma coisa muito séria essa questão de raios. E tem, como disse, matado dezenas, centenas de pessoas no nosso país e tem também causado prejuízo na ordem de bilhões. Agora vamos falar um pouco sobre as formas de fazer um projeto de SPDA. Por exemplo, eu sou um cliente teu e chego assim, Yuri, eu tenho aqui o meu prédio, tem 8 andares e tal, tá aqui o projeto. O que você vai projetar de SPDA para mim? Tem que projetar? Como que é um projeto? Primeiramente um prédio de 8 andares ali, já só pelo tamanho ali, a gente já vai afirmar que realmente precisa de para-raio, né? Certo. Com isso a gente faz aquela análise de risco, né? O gerenciamento de risco, avaliamos o nível de proteção, provavelmente vai dar um nível 2 ali, acredito eu, nível 2 ou 1, e com isso a gente vai fazer o dimensionamento do local ali, agora falando em para-raio convencional, né? Certo. A gente faz o dimensionamento ali da malha de captação em cima, os mastros em cima, o que vai proteger os mastros, se vai ter antenas ou não lá no local, para esse mastro também proteger essas antenas. Estimar a quantidade de descidas. Se for um prédio novo, muitas vezes a gente vai propor para fazer um para-raio estrutural, que é utilizando as próprias ferragens ali, que é maravilhoso também. Então, que garante
uma robustez ali maravilhosa só uma pausa nessa parte, aterramento estrutural, né? Eu tenho alguns engenheiros mais antigos, vamos dizer assim, que têm medo de usar a estrutura, dizendo que vai arrebentar o concreto, não vai dar certo. Não tem continuidade. Não tem continuidade. Mas me corrija de novo também se eu estiver errado. É mais antigo do que andar para frente esse negócio de para-raio estrutural, não é verdade? É mais antigo. E praticamente todos os projetistas preferem que seja dessa forma. Com certeza. A própria norma, ela indica que seja feita, em primeiro lugar, o estrutural, né? É a primeira opção nossa ali que a gente tem que ter. Aterramento, tudo ali. Então, usar as próprias ferragens ali, porque, é um emaranhado de metal ali. Sim, e forma também o que a gente chama do efeito gaiola de Faraday. Exatamente. Que você equaliza o campo. Na prática, o que a teoria diz e o que a prática comprova? Que dentro dessa gaiola de Faraday, o campo elétrico é igual a zero. Sim. Ou seja, a possibilidade de você morrer dentro da gaiola de Faraday é mínima ou nada, é nula, né? Porque é zero. Tanto é que quem fez isso foi o Faraday. Lembrando desse experimento, ele se colocou dentro de uma gaiola, fez um gerador de alta tensão atingir essa gaiola, enfim, e o raio, né, a eletricidade toda percorreu, um espetáculo para a época, né? Pense só, uma centena de anos atrás, e as pessoas acharam que ele tinha até pacto com o demônio e tinha outras, enfim, né, não vem ao caso, mas a ideia de que realmente ele provou e queria provar na prática e realmente saiu vivo, e é assim que funciona. Então, dentro da gaiola de Faraday. Então, usar a ferragem estrutural parece ser mais interessante ou mais inteligente do que usar descidas externas, né? Sim, exatamente. Descidas externas tem que calcular uma quantidade de descidas maiores, enfim. Imagina, se der um nível 1 ali, vai ter descidas a cada 5 metros, né? Às vezes a própria arquitetura do prédio ali não permite isso. Vai permitir isso. A cada 5 ou 10 ali. Metros, né? Isso. A gaiola em cima, né? Em 5 por 5 metros. Exatamente, 5 por 5. Bom, tem uma outra forma da gente também conduzir, que seria com sistemas modernos de proteção. Exatamente. Conta um pouco mais para a gente como que funciona. Até a gente trouxe um exemplo aqui, né? Esse daqui é um exemplo de um captor, é um PDI, né? Para-raio com um dispositivo de ionização, né? Então, conta para a gente o que dá para fazer com um sistema desses aqui, então. Com esse sistema aqui, é um sistema moderno. Quando a gente fala de moderno, não é sinônimo de ser novo, né? É um sistema moderno, mas ele já é bem antigo, né? O sistema ali, na França, ele foi desenvolvido em 85, 86, né? isso. Salvo engano, 86. Isso. E ele é utilizado lá fora desde então, né? Então, lá na França, existe a norma desde 95, né? Se eu não me engano. Sim. Em funcionamento. E ele é um sistema maravilhoso, porque assim, o raio, então, ele pode dar a descarga direcionada para o nosso planeta, né? Então, ele vai seguir um local, certo? Local de baixa resistência, e esse raio vai cair, ele vai formar um líder descendente em cima e vários líderes ascendentes embaixo. E o líder ascendente ali, que digamos chegar primeiro, ele vai formar essa descarga atmosférica. Ele captura o raio que está vindo. Captura o raio ali, podemos falar assim. O sistema convencional, ele é um sistema passivo, ou seja, se o raio cair nele, digamos assim, ele tem que fazer a função de conduzir esse raio até o aterramento. Mas você colocou a palavra C. E o C é uma condicional, né? O C é uma condicional, então, esse é um problema, né? O raio pode cair em vários locais, ali em árvores, ali, até em locais ali que você não projeta. Por exemplo, você tem um sistema convencional lá, e daí você coloca um outro elemento metálico ali que não está equipotencializado, um ar-condicionado, alguma escada metálica, uma chaminé metálica. O raio pode cair nele ali, e se ele não tiver equipotencializado, ou seja, interligado com o seu para-raio, pode dar estrago ali, pode dar estouro. Então, esse sistema aqui, ele é um sistema diferente. Por quê? Porque ele antecipa esses líderes ascendentes, ele é capaz de antecipar esse líder e garantir ou garantir uma probabilidade maior desse líder ascendente interligar com o líder descendente da nuvem. Então, ele garante uma probabilidade muito maior do raio realmente cair nele. Ou seja, e se ele, estando bem dimensionado, estando interligado com um aterramento bem dimensionado, ele garante essa condução dessa descarga desde cima até embaixo de uma maneira muito mais eficiente. Que legal. E isso simplifica o projeto? O que simplifica no projeto usar um sistema moderno de proteção em relação ao sistema tradicional de proteção nos seus projetos? Simplifica em vários aspectos, né? Primeiro, a quantidade de materiais que a gente usa, né?
Porque esse sistema garante que você diminui a quantidade de captação em cima. Então, aquelas malhas em cima ali que você passaria ao redor do prédio ali, você já elimina a grande ou a maioria dessa quantidade, né? Claro que você faz alguma hiperpotencialização ou outra ali de elementos metálicos, mas aquela malha que você faz em cima, você já diminui. Ou você já praticamente elimina toda. Quantidade de descidas também. Esse sistema ali, geralmente a gente faz um sistema de 2 descidas. Né? O que num sistema convencional ali é praticamente impossível você fazer um sistema de 2 descidas. No mínimo ali você vai ter 4, 5, 6 descidas, depende do local, muito mais. Além do aterramento, né? Que a gente diminui consideravelmente a malha de aterramento, porque você garantindo que vai cair nele, né? Você garante que o caminho sempre vai ser o mesmo, entendeu? Porque um sistema convencional, você faz aquela malha em volta ali, porque você muitas vezes não sabe se o raio vai cair naquela ponta, vai cair nessa outra ponta. Então, você precisa realmente ter aquela malha bem robusta ali para... Sim, estatisticamente tem que ter a cada 10 metros ou 20 metros, como você mencionou, a própria norma também fala sobre isso. Realmente é verdade, interessante isso. E áreas abertas, por exemplo, também, a gente vê que alguns prédios têm uma geometria externa de sacadas, de áreas de piscinas, de áreas livres, né, áreas abertas em cima no prédio. A maior preocupação que acontece é que com o sistema tradicional você não consegue fazer uma proteção. Sim. E claro que eu também faço parte, né, da autoria da norma brasileira de para-raios. A gente sempre também recomenda que as pessoas procurem abrigo nesse local. Agora imagine no topo de um prédio acontecendo uma festa de casamento e daqui a pouco arma uma tempestade. Claro que você tem que cancelar o evento e obviamente dissipar as pessoas para dentro, né, aguardar as pessoas dentro da edificação. Sim. Um show, um evento, por exemplo, que esteja acontecendo num grande parque. Agora às vezes é impossível de em instantes, em minutos, você evacuar uma área inteira. Exatamente. Né? Por isso que, por exemplo, lá no show Lollapalooza em São Paulo é utilizado um para-raio desses também, um conjunto de para-raios. Aqui na Pedreira Paulo Leminski, aqui em Curitiba, também tem um sistema desses. Você não consegue garantir uma velocidade tão grande das pessoas de evacuar a área. Depois, tem mais a questão emocional e financeira. Por exemplo, num show, num evento, você pagou caro para estar ali, você planejou um ano, dizer para a pessoa, volte para casa, volte amanhã. Não, né? volta Não existe, cara. As pessoas elas vão continuar lá, são teimosas. Então, assim, a gente recomenda sempre que as pessoas procurem abrigo. Mas eu acredito que com um para-raio desse tipo, você tem uma proteção um tanto maior em relação a um sistema convencional, principalmente para direcionar a descarga. Claro que a gente sempre vai ter problema de tensão de toque, tensão de passo. Então, criar uma boa malha de aterramento para proteger as pessoas parece ser uma boa providência também, né? Então, não existe milagre nesse negócio. A função do captor, mesmo de um sistema Franklin, né, como esse, é que que o raio atinja esse captor e seja direcionado com as descidas para o aterramento. E tem que ter aterramento. Então não existe milagre em nenhum sistema, o aterramento sempre vai ser necessário. Sim. Agora, como você falou, o direcionamento, se você consegue controlar ou direcionar um fenômeno físico como esse, é muito mais interessante utilizar um sistema desses. Então a gente vê se, de repente, a tua construtora, né, você que está escutando a gente, ainda não entende sobre sistemas modernos de proteção, procure entender um pouco mais sobre isso e busque projetistas que realmente saibam fazer todos os sistemas. Não adianta trabalhar só no sistema convencional. É a mesma coisa que a gente utilizar, por exemplo, eu sou mecânico somente de carro a combustão, né, carro a gasolina. Tá, mas e se chegar um carro elétrico? Não vou mexer. Olha quanto carro elétrico tem na rua, né? Então, a mesma coisa que isso. Você precisa oferecer ao seu cliente as formas corretas de fazer a proteção. Afinal de contas, existe adaptação perfeita para cada sistema. Você vai proteger um poste, por exemplo, um sistema tradicional perfeitamente funcional. Você vai fazer um conezinho de proteção, está protegendo ali aquele poste que tem um CFTV, que tem ali uma torre de iluminação, alguma coisa desse tipo. Precisa proteger áreas abertas, precisa proteger grandes áreas. Minimizar descargas laterais em prédios altos, por exemplo, isso ajuda também a minimizar, visto que um raio não necessariamente vem de cima para baixo. O raio ele é tridimensional, ele pode percorrer até horizontalmente até achar um ponto para ele cair. É normal isso acontecer para ele se conectar. Então, se uma descarga vem lateralmente, o captor pode ainda buscar esse raio também, fazendo com que tenha uma proteção maior, né? Que a proteção realmente seja efetiva. Mas por isso que precisa ter um bom engenheiro para poder fazer um projeto que atenda a necessidade. Exatamente. Então, o maior medo, assim como tem sistemas que são mal projetados, pode ser que tenha sistemas mal projetados de todas as formas.
Então, buscar uma empresa séria, buscar alguém que tenha portfólio, alguém que já saiba fazer o sistema é bem mais interessante. Sim. Você estava falando também, Yuri, sobre a questão de economia de material, né? Uhum. Então, que vai menos material para fazer um sistema de para-raio moderno. Sim. Pega um galpão industrial, por exemplo, com uma área gigante, por exemplo, 100 mil metros quadrados. Pense quanta malha dá para utilizar em cima, quantas descidas você teria que fazer. Sim. Né? Será que o PDI, né, esse sistema moderno, não economiza um pouco dos recursos do cliente? Economiza bastante, né? Não só falando de material, né? Mas imagina a mão de obra que daí você vai precisar para instalar um sistema convencional em comparação com PDI, né? Com um para-raio moderno. Então, realmente, a questão de economia nem se compara ali. Acredito ali que para um galpão desse aí, digamos ali em torno de 30% aí do valor, o PDI você gastaria em torno de 30% ali. Só uma economia de 70%, né, em relação a isso. Bom, excelente. Então, e mais também tem a questão de hora homem em cima de telhado, em cima de altura. Quer dizer, o risco de você estar... o perigo é o mesmo, a altura é a mesma, só que o risco é proporcional à exposição. Se você gasta 2 dias ou 3 fazendo um para-raio desses, ou gasta 2 ou 3 meses fazendo uma gaiola desse tamanho, por exemplo, a exposição ao risco é muito menor. Então, a possibilidade de um acidente também, obviamente, se acaba acontecendo bem menor. Então, isso é uma coisa importante, né, da gente citar na construção civil. O acidente de trabalho, ele deve ser levado em consideração também na hora de uma instalação desse tipo. Com certeza. Uma outra questão que nos perguntam, por exemplo, um condomínio com 20, 30 blocos, por exemplo, né? Então, você teria que ter 20, 30 para-raios instalados, e gaiolas, e descidas. E aí você instala um sistema moderno, você consegue ter uma relativa economia nisso, né, Yuri? Com certeza. Graças ao raio e a área de proteção que esse nosso amigo aqui oferece, você consegue fazer esse projeto ali, garantindo que você colocando, às vezes, em um bloco, você protege outros blocos também, outros pontos também. Então, você consegue fazer por exemplo, se tem vários blocos ali, então coloca um PDI nesse primeiro bloco aqui, pula mais alguns blocos, coloca um PDI em outro, entendeu? Então, você faz esse raio de proteção, estando em um bloco, ele vai atingindo outros blocos também, né? Outras torres também, então isso é maravilhoso. E por último, no nosso assunto, eu tenho notado aqui também que as pessoas nos perguntam sobre laudo e manutenção de para-raio. A gente vê tanta coisa abandonada, mas esse é um para-raio, assim, normal como outro qualquer. Ele exige manutenção. Exige. O que é essa manutenção? O que é esse laudo? Ele é obrigatório? Tem norma? Tem lei? O que acontece nessa parte, Yuri? Sim. A norma fala ali, né, que a gente precisa fazer o laudo em locais comuns, né, locais de prédio, assim, que não tem risco por exemplo, se der algum raio, ele parar o funcionamento. Então, esses locais comuns é a cada 3 anos. Agora, digamos ali, hospitais, locais ali que exigem ou que tem essa necessidade ali de manter sempre em funcionamento, aí é cada ano, ou que tem risco de explosão também. Todo ano ali a gente recomenda, na verdade, a norma diz para fazer o laudo. E esse laudo ali a gente avalia todos os pontos do para-raio, né? Pontos mecânicos ali. Então, mecanicamente, ele como estão os cabos, integridade física deles, conexões, a gente verifica a parte de continuidade, né? Então, se realmente lá em cima, aquele captor lá em cima está chegando realmente lá embaixo na malha de aterramento, para ver se realmente tem essa continuidade, porque de nada adianta estar lá o captor bonito em cima lá tudo, mas... E não tem continuidade. Não tem continuidade. E você tem pego nos teus laudos aí problemas para corrigir? Quais são os problemas principais que acontecem? Os principais que eu pego é aterramento e a continuidade de descidas. A gente vê muitos locais ali que a gente, no projeto, ele tem a malha contínua, né, que faz a malha ao redor, né, de para-raio convencional, mas a gente mede a continuidade e não tem. Então, por algum motivo, rompeu a malha. Então, ela está quebrada ali. Às vezes fizeram ela contínua, mas não passaram um trator, passaram alguma coisa, aí cortou a malha. Claro. E também descidas. A gente vê muitas descidas, principalmente descidas de barra chata, de alumínio. A gente vê que na interligação entre elas ali é mal feita aquela conexão. Então, ela perde aquela continuidade. O parafuso fica frouxo, então ele solta. Então, realmente, aquela continuidade ali, a gente não consegue garantir que está boa.
pela medição que a gente faz com o nosso milhomímetro, né? Com o nosso por isso é importante fazer esse laudo, né? E ter Exatamente. um relatório. Esse laudo, só lembrando a todos, ele é válido por um engenheiro que assina esse laudo. Técnicos não podem fazer a assinatura desse laudo, como a gente já viu, existem leis para isso, tá? Então, realmente é importante que você tenha e contrate uma empresa de engenharia para poder fazer esse laudo corretamente. Mas essa é a nossa ideia. Muito bom. Mas legal. Mais alguma consideração, Yuri? Não, acredito que é isso. Eu agradeço novamente, né, pelo convite. Qualquer coisa que síndicos, donos de prédio, né, donos de empreendimentos, donos de construtoras também, a gente estende o nosso convite ali para chamar a gente fazer avaliações, novos projetos. Chama a gente ali que a gente vai fazer todo esse gerenciamento de risco. A gente gosta de trabalhar junto com você. Então, convida a gente que a gente faz esse meio campo. Legal. E sempre que eu falo, né, consulte uma boa empresa de engenharia, um bom projetista que saiba como que os projetos funcionam, não é verdade? Exatamente. Bom, obrigado a todos. Contem com a gente. Obrigado, Ricardo.